que a pesquisa mostrou para a gente? O que esse estudo mostrou e o que nos preocupa, na verdade, nesse panorama? Eu comentei com vocês que a pesquisa foi realizada online, ela foi disponibilizada em novembro de 2007 e nós fechamos essa amostra em outubro de 2008. Com 1.500 respostas, nós obtivemos 492 válidas de aproximadamente 420 organizações, falando sobre o nível de evolução da gestão estratégica nessas organizações. Bom, algumas conclusões que a gente chegou. Esse material, vocês têm aí um extrato da pesquisa desse material que vocês receberam aqui, e além disso, o material na próxima semana estará disponível no nosso website na íntegra. É um estudo com 25 páginas, então nós não tínhamos como imprimir ali na nossa newsletter. O panorama ele é curioso, porque de fato o que parece apontar a pesquisa é que as organizações passam a se preocupar mais com o longo prazo, sim. O longo prazo parece tomar mais força. E nesse primeiro radar aqui, a gente consegue enxergar um pouco mais de ênfase naquele vetor que nós chamamos de formulação. Então as empresas estão definindo diretrizes, elas estão definindo visão de futuro. Mas no momento de trabalhar a gestão, parece que elas pecam. A definição da intenção parece claramente ter sido definida. E aí isso começa a aparecer quando a gente tira um extrato aqui daquelas empresas que estão um pouco melhor posicionadas. E aí você já vê uma grande diferença do ponto de vista do que essas empresas valorizam. Notem que na amostra geral, você tem uma realidade em que a formulação tem mais peso. As empresas fazem planejamento estratégico, mas elas dão pouca ênfase na gestão. Então vamos comentar um pouco isso com vocês em cada uma das dimensões desse estudo. Primeiro, só 34% das empresas disseram que formalmente tem um modelo de gestão estratégica. Bom, a partir daqui você começa a ter um pequeno problema. Porque se a estratégia é de fato dinâmica, como eu comentei com vocês, essas empresas que não têm um modelo como esse começam a ter dificuldade na sua execução. Mas a primeira coisa que de fato o estudo mostra é que sim, as organizações passam a se preocupar mais com o longo prazo. Na medida em que elas definem diretrizes, na medida em que elas definem suas visões de futuro, mas elas ainda têm dificuldade de fazer com que esta definição estratégica de longo prazo seja incorporada no processo de tomada de decisão. E essa barreira, ela começa a apontar para a gente que a intenção é de longo prazo, mas a gestão é de curto prazo. A gestão está orientada para o hoje. Bom, o futuro naturalmente não é uma sucessão de curtos prazos. O futuro naturalmente é uma construção em que eu tenho uma intenção estratégica e oriento a minha organização para o alcance dessa intenção estratégica. Outra conclusão da pesquisa é que há uma tendência de subutilização das metodologias, de um modo geral. Por exemplo, quando a gente explora, não só o Balance Score, quando a gente explora a gestão de projetos, você observa que as empresas, elas afirmam categoricamente ter gestão do seu portfólio de projetos. Mas elas não fazem com que a gestão desse portfólio aconteça nas reuniões executivas. A priorização dos projetos estratégicos não acontece com quem toma a decisão na organização. E, portanto, eu incorporo um processo político nos meus projetos estratégicos e não um processo racional de distribuição dos recursos da organização para que eu implemente corretamente a estratégia com recursos que são escassos. Essa é uma regra elementar da economia. Os recursos são finitos e as necessidades infinitas. Aparentemente, as organizações que utilizam o DSC, elas têm um grau de maturidade em todos os vetores da execução da estratégia que é muito maior que as demais. Naquelas que utilizam todos os elementos do DSC, o que a gente pode observar é que elas cresceram também nos outros vetores. E esse crescimento se dá porque a abordagem leva a isso. Então, aparentemente, de
fato o BSC consegue trazer bons resultados do ponto de vista da execução, quando ele incorpora práticas que conseguem fazer com que a organização amadureça em todas essas dimensões da execução. Outra conclusão é de que, de fato, a comunicação da estratégia ganha importância. A gente cada vez mais tem percebido isso na prática, mas a pesquisa também aponta que as organizações comunicam mais. A dificuldade está em fazer com que isso seja processo. Ainda me parece um pouco espasmo. Então é o espasmo de final de projeto. É o espasmo de final de ano pós-planejamento estratégico. Ainda não tem sequência. E por fim, a questão da estrutura dos processos. Essa falta de alinhamento a nós é muito preocupante. Parece o principal fator a impedir a execução da estratégia. Isso é mais acentuado em algumas organizações. Vocês terão a oportunidade de assistir, por exemplo, a palestra do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na sequência da minha, em que vai se falar de um órgão público utilizando o Balance Scorecard. E todas as dificuldades que se tem do ponto de vista de estrutura e organização, como isso pode seguir a estratégia efetivamente. O guarda-chuva para o modelo de gestão necessariamente será a estratégia. E a partir disso o BSC, então, passa a ter um papel de catalisador de outras metodologias. Não ocupa o espaço das outras. Ele passa a ser simples, muito mais simples. Menos mapas estratégicos, menos indicadores de desempenho. Não fazer com que o modelo burocratize a organização. Fazer com que o modelo trabalhe para vocês e não o inverso. A outra característica que o BSC passa a ter, e isso a gente observa cada vez mais nas organizações que o utilizam na sua plenitude, é que ele é transparente. Não se enxerga balance score, criado por Kaplan e Morton. O que se enxerga? A estratégia. Como a organização faz com que a estratégia se transforme em realidade? E o BSC passa a ter uma característica também interessante na nossa visão, e essa eu diria para vocês que é uma aplicação mais emergente do BSC, que é a integração com outras metodologias, que é a integração do BSC com processos, é a integração do BSC com a Lean Six Sigma, é a integração do BSC com a inteligência competitiva. Eu me lembro que há um tempo atrás, um doutorando da Universidade de São Paulo veio procurar para conversar sobre o BSC, e a principal tese dele é: o BSC é incompleto, porque o BSC só fala do que é interno, do que você tem gestão internamente, e a estratégia depende de muitas variáveis externas. E eu disse: é verdade, mas não quer dizer que o BSC seja incompleto, quer dizer pura e simplesmente que ele é voltado para isso, para o que está sob o controle, sob a gestão da organização. Bom, e a partir daqui, então, para responder a toda a demanda de informações para a tomada de decisão que a alta administração tem, ele precisa se integrar a outros modelos, a outros instrumentos que também não cumprem esse papel. Um dos principais exemplos que a gente tem visto é a integração do Balance Scorecard com a inteligência competitiva. As reuniões de gestão estratégica passam a receber informação do desempenho, aquele que está sob a gestão da organização, com os indicadores que estão sob a gestão e, portanto, tem metas estabelecidas pela companhia, tem projetos estabelecidos pela companhia, e, por outro lado, recebe informações do seu ambiente de negócios. Este conjunto de informações levado à alta administração é a base para a tomada de decisão. Eu diria para vocês que nestes próximos anos vocês vão falar muito dessa integração metodológica entre o BSC e a inteligência competitiva.